Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Por Dentro da Pós. Hoje vamos conversar sobre leitura que inspira, gestão que transforma e em um mundo cada vez mais acelerado, competitivo e complexo. Entender como valores, disciplina, foco, propósito e cooperação influenciam nossas escolhas e deixando isso como um diferencial que passou a ser essencial hoje no mercado de trabalho. Então, geralmente, né, o aprendizado ele está diretamente relacionado à sala de aula, né? Nós duas, como professoras, sabemos muito bem disso. E ao contexto acadêmico. Mas, e os nossos convidados nos trazem essas realidades através das experiências e das vivências acadêmicas. Mas hoje nós vamos falar de livros, né? Livros também são muito inspiradores e permitem que você aprenda através de bonitas histórias e também, né, experiências, né? Para essa conversa hoje, então, eu vou trazer a professora Aline Mara Gans Eberspacher, né? Você tem que saber, né, Alice? Você faz favor, né? Que é professora e hoje ela coordena os cursos de pós-graduação do Grupo Ninter. A nossa convidada constrói sua trajetória unindo conhecimento teórico, visão estratégica e desenvolvimento humano, temas que dialogam profundamente com essas obras literárias que serão abordadas hoje, né? E justamente em gestão, né, que é os cursos as quais ela hoje coordena. E é justamente sobre essas conexões que nós vamos conversar hoje. Então, professora Aline, seja muito bem-vinda, né? Converse com a gente, se apresente um pouquinho, né? Para o pessoal conhecer você também um pouquinho melhor, né? E aí, no decorrer, a gente já vai passar por esses livros que vão ampliar nossos conhecimentos hoje. Então, boa tarde, Alice, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui hoje do outro lado da cadeira, né? Isso é muito gostoso também. Poder vir aqui compartilhar um pouco de conhecimento. E quando a gente fala em conhecimento, como você mesmo bem colocou, a gente sempre pensa naquela hierarquia professor-aluno, pensa no processo sempre acadêmico, ou então a gente fala assim, não, hoje eu vou estudar para aprender. Não está errado, né? O estudo também exige uma metodologia. Mas a gente pode aprender de várias formas. E tem muitas situações que nos transformam. Né? A gente vai lendo, vai viajando por aquelas histórias. E nós, aqui, né, no papel de coordenador, né, professor aqui do Grupo Ninter, na área de gestão, a gente acaba fazendo algumas conexões de leituras com o campo da gestão. Porque quando a gente é professor, né, e está falando sobre estratégia, está falando sobre recursos humanos, está falando de trabalho em equipe, existe uma teoria fundamentada, né, de pensadores do campo da gestão que trouxeram essas informações, esse conhecimento para nós. Mas quando a gente começa a ler um romance que muitas vezes não tem nada a ver com o campo da gestão, você fala, nossa, isso aqui é gestão. Nossa, isso aqui é um trabalho em equipe. Nossa, houve uma estratégia muito grande aqui por trás. E aí essa ideia da gente conversar um pouquinho nesse sentido. Então, você já trouxe um pouquinho dessas histórias, né? Que consegue fazer essa reflexão entre o campo da gestão. Hoje, então, nós vamos conversar primeiramente sobre o livro O Monge Executivo. Eu trouxe umas colas aqui, né? Não sei se o pessoal está vendo ali também, eu trouxe umas colas. Então, em relação a esse livro, O Monge Executivo, que eu acredito que muitos leram, porque ele fala muito de gestão, esse livro, né? Ele traz uma visão muito forte de liderança como serviço. E na sua percepção, o que essa obra ensina sobre o papel de líder nas organizações contemporâneas? Então, Alice, esse livro, o meu tá bem amarelo até, né, gente? Quem não conhece o livro, aqui tem a capa do livro. Tem uma versão com um selo novo hoje em dia, que é o selo dos livros mais vendidos, tal, mas a estrutura é a mesma ainda. Quando eu comprei esse livro, eu confesso que eu não me interessei, porque ele estava muito em alta. Sim. E aí você falava, não, vou pegar, tá bom. Existia muita livraria em Curitiba ainda, que a gente passeava nas livrarias, comprava os livros, né? E ficou lá parado. Tanto é que o meu tá um pouquinho amarelo, gente, vou confessar para vocês. Aí, esses tempos, eu fui ler o livro e ele é um romance apaixonante. Você vai se apaixonando pelo livro, vai se apaixonando pelo executivo,
né? E o executivo, ele é uma história, né? Em nenhum momento ele fala que é baseado em história real, ele é um romance mesmo, é uma criação. Mas um executivo que está muito mal da sua vida, na vida pessoal como um todo, ele não está conseguindo gerenciar a equipe dele, está com problema com os filhos, com a mulher, e tem tipo eu vou usar uma palavra aqui um pouco religiosa, mas não é bem a ideia, mas é quase que um retiro para líderes. Né? Foi o que ele fez. Né? Um retiro para líderes, assim. E tem homens, mulheres, não é uma coisa masculina nem feminina, são líderes em geral que estão lá. E esse monge que coordena o trabalho já foi um antigo executivo. E esse executivo atual estava na maior expectativa de conhecer esse monge. E ele chega lá achando que vai ser transformado por esse monge. Mas não, ele chega dizendo assim para o monge: não, porque eu gerencio uma equipe. E aí que eu acho que mais me chama atenção, porque ele fala assim: não, você gerencia processo, você gerencia qualidade, você gerencia várias situações, mas pessoas você lidera. E aí isso muda toda a chave da vida dele no processo de gestão. Vai seguindo, né, claro, a história, ele vai tendo muitas conversas com esse monge e ele fica surpreso porque o monge é super humilde. O monge é o que vai servir as pessoas, né? O monge é o que escuta. Então, ele vai mostrando para a gente que a liderança, ela é o eixo de servir. Então, a pessoa que é líder, ela não está lá para ser servida, ela está lá para servir. E esse servir não é no sentido como a gente pode imaginar de pegar uma bandejinha ou algo parecido, o que em alguns momentos também pode acontecer, claro, mas é no sentido de você ouvir, é no sentido de você valorizar as pessoas, é no sentido de você estimular as pessoas a crescerem profissionalmente. Ainda, ele vai mostrando que a liderança é muito mais exemplos do que palavras. Porque diz, né, a máxima que palavras comovem, mas exemplos arrastam. Então, a liderança é um exemplo contínuo. E ele vai mostrando isso no decorrer do livro, né? Que a liderança é um exemplo. E tem um momento, assim, que me chama a atenção, que ele marca para conversar com o monge às 5 da manhã. Que é o horário que o monge estava lá, né? E o monge chegou 5 para as 5, ele achando que ele ia arrasar chegando. Não, mas ele dá o exemplo. Você marcou às 5, está lá às 5. Então, ele mostra também que a liderança é diferente da autoridade. Isso é uma coisa que a gente fala muito para os alunos, né? Fala sobre liderança e autoridade. Então, quem é líder nem sempre tem o poder. Quem é líder, ele tem uma liderança, ele tem o poder, mas ele não tem o poder que foi determinado. Quer dizer, não saiu um protocolo, não saiu uma autorização que ele pode ter o poder. Não, ele foi conquistando isso através da liderança. Então, há uma diferença muito grande entre chefe e líder. E ele vai mostrando essa realidade para a gente, sabe? Ainda, estou com a minha cola aqui, pessoal. O livro me marcou bastante, mas uma colinha às vezes vai bem também para não esquecer nada, né? A relação da escolha diária, né? Estar sempre, continuamente. Isso é que a gente vai ver em outros livros também, né? A questão de estar claro aonde você quer chegar. Então, essa liderança tem que dar um direcionamento para esse grupo, para essa equipe. Porque há uma situação que, às vezes, os líderes não têm muita consciência, dependendo da situação, né? Quando a gente pensa no poder e na chefia, a pessoa, às vezes, pensa no poder, aquilo que infla ela, tem o poder agora. Só que o grupo está confiando nela. Então, tem que estar muito claro para esse grupo, para onde esse poder, esse líder está nos levando. Então, o livro vai mostrando várias situações nesse sentido e, claro, né, é uma leitura super envolvente, bem agradável, assim, você se apaixona pelo personagem, se apaixona pelo monge e você vai observando algumas situações muito claras do dia a dia. Nossa, mas realmente isso é a liderança. Para mim, assim, a virada de chave é: você gerencia processos, papéis, documentos, mas pessoas você lidera. Então, isso tem que estar muito claro. Então, a liderança está nesse sentido, de saber gostar de pessoas, conviver com pessoas. Então, vamos deixar, check. Dica 1, feita já de leitura. Indico a leitura, né? A gente indica essa leitura para quem ainda não leu o livro. E quem já leu, releia novamente. A gente sempre aprende alguma situação, né? Mas, em síntese, né? Também tem uma colinha aqui, né? Ah, também tem cola aí? Claro, né? O livro trata de uma mudança de paradigma, né? Olha, né? 100%. Que o principal ensinamento do livro é que liderar não significa exercer poder
ou autoridade formal, mas sim servir as pessoas, né? Exatamente. E o livro, na época, né, ele é da década, final dos anos 90, começo dos anos 2000, e o livro, ele trouxe, assim, uma quebra de paradigma, realmente. Uma quebra de paradigma. Nossa, ele tanto é que é um dos livros mais vendidos nesse sentido. E é muito interessante que esse livro, ele fala de coisas, de temas que a neurociência traz hoje em dia. É muito atual. Ele é muito atual. É isso, quer dizer, ele é muito atual, né? E, ao mesmo tempo, ele é leve. Porque você pensa assim, não, é um livro de autoajuda, do monge executivo. Pode até ser, que dá para classificar como autoajuda, mas ele é um romance. Sim, mas eu acho que depende do momento em que você está vivendo. Também. Então. Porque o mesmo livro que eu pegar hoje e ler daqui a 10 anos vai ter uma outra percepção, né? Sem sombra de dúvida. Mas como ele é uma autoajuda, mas uma autoajuda muito subterfugiada, podemos assim criar uma palavra nova. Por quê? Porque você não percebe que é uma autoajuda, né? Você está lendo um romance e fala, nossa, é verdade esse tipo de coisa, né? Então, sim, sabe? Então, esse livro, então, a gente recomenda. Depois a gente pode, se alguém tiver interesse, a gente pode indicar o autor, né? Mostra mais uma vez o livro para a gente. Avisamos de antemão também que não estamos ganhando nada com isso. Só estamos conversando sobre livro de gestão, pessoal. É uma dica de leitura aqui, né? Que hoje em dia, às vezes, é difícil, é mais fácil. Mas a gente não precisa necessariamente ler o livro físico. O digital hoje também, né? É fácil você ter acesso. Então, ninguém está obrigando você a comprar e assim, um né? livro. Não estou dizendo para vocês colocarem nenhuma senha para ganhar bônus e a gente ganhar. Nada disso, pessoal. É só um bater-papo sobre livro mesmo. Próximo livro. Então, hoje que a gente falou que a gente ia tratar de vários livros relacionados à gestão, né? Esse livro eu não conheço, eu não li, né? Então, fica a dica, né? Depois eu posso levar para ler em casa, né? Que é o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então, é uma referência mundial. Esse livro, também, né? Dei uma pesquisadinha, né? Que é muito, muito lido, muito mencionado, mas eu ainda, né, não li. Então, você, né? Com certeza já leu o livro, né, professora Aline? Então, você considera o principal ensinamento dessa obra para o profissional e para o gestor? O que você fala especificamente desse livro quanto à gestão? Eu acho que o principal que ele dá como primeiro capítulo ali é a proatividade. A gente tem os 7 hábitos, são né? os 7 hábitos. Os 7 hábitos, porque deixa eu mostrar esse aqui, Alice. Então, esse aqui é o livro, pelo menos a minha capa lá também está um pouquinho amarela. Esse livro já é de 2014, mais ou menos, 2013. Ele vai falando de 7 hábitos das pessoas. Vamos falar os hábitos? Podemos falar, só deixa eu fazer um comentário antes, Alice. Existe também os 7 hábitos das crianças felizes, das crianças eficazes, alguma coisa assim. E também tem no adolescente. Aqui ele traz, claro, são bem mais finos, são mais lúdicos, né? E eu cheguei a comprar para a pequena na época, para ler. Daí ela fala justamente da proatividade, explicando, porque a essência do livro, assim, em poucas palavras, você é responsável pela sua vida. Né? Então, quando você fala em 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, está falando o quê? Que são pessoas que têm, primeiro, que poderíamos chamar de uma vitória particular, que é a autoliderança. Quer dizer, eu sei para onde eu vou na minha vida. Então, eu sou proativo. E proatividade é tomar rumo, tomar direção, né? Tomar decisões. E, às vezes, coisas simples. A gente, quando pensa em rumo, pensa em direção, parece que tem que ser assim, eventos magníficos, diferentes. Não, às vezes é uma coisa simples, a sua vida mesmo, né? Então, ele fala de proatividade. Outra coisa que ele traz bem é a questão do foco. Comece com alguma coisa, comece pensando no que você quer como resultado. E veja, de novo, aqui a gente está falando sobre a neurociência hoje em dia, né? Por quê? Porque se fala muito em foco. Ainda mais agora com as redes sociais, a gente está perdendo bastante o foco do nosso tempo. A gente, às vezes, começa uma coisa, se perde em outra. Então, ele fala, comece com uma coisa em mente. O que você quer como resultado? Veja, esse livro, eu colocaria ele mais na categoria autoajuda mesmo. Ele está numa outra categoria. Não é um romance, porque ele vai dizendo dicas práticas, né? Não vou dizer para você que considerei um livro tão envolvente quanto o anterior, mas é gosto de cada um.
Mas você aprende a dizer assim, por que eu vou começar a fazer isso? Eu vou fazer isso só por fazer? Ou eu tenho em mente o resultado que eu quero? Então, a gente começa a ver a proatividade, o que eu quero como resultado, não fazer só por fazer. Uma outra situação bem importante, eu estou adiantando aqui os 7 hábitos, assim, uma outra situação bem importante também é a questão do importante e do urgente. Ok. Porque a gente está sempre apagando incêndio, fazendo o que é urgente. E como a gente não planeja o nosso tempo, ou em muitos momentos não planeja o que a gente espera como resultado, não planeja o que a gente espera como ação, a gente não tem uma programação. Então, a gente está lá fazendo o quê? Apagando incêndio, como a gente fala. Então, a gente primeiro resolve correndo o que tem que ser resolvido e, se o que era importante, de novo, ficou para trás. Então, estabelecer as prioridades da vida. Isso é uma coisa muito importante. Talvez uma coisa que a gente fala hoje em dia, mas não é tão fácil fazer, mas parar um pouco e planejar o tempo da semana. Planejar, eu vou trabalhar, né? Tipo, nós, assim, que desempenhamos várias atividades dentro do nosso trabalho. Vou sentar para trabalhar, mas o que eu vou fazer? Se eu começar a pensar o que eu vou fazer, já passou um tempão. Então, fechar uma agenda, né? De tal a tal horário, vou fazer, sei lá, responder tutoria, vou dando um exemplo, tal a tal horário, porque você começa a planejar o seu tempo. Se você planeja ele, você consegue ter mais resultado, né? E você consegue ver o que aconteceu depois, senão você fica tipo um loopingzinho, né? Isso também ele traz essa situação. Ele traz também aquela palavra bem famosa chamada pensar no ganha-ganha. Nessa uma negociação. E eu ousaria dizer até que nessa negociação é uma coisa muito necessária hoje em dia, ainda mais numa sociedade tão polarizada, onde a gente tem conflitos de interesses em vários sentidos, ou conflitos, choques de gerações, até a dificuldade até de negociar em muitos momentos, né? Então, trazer esse pensamento do ganha-ganha para o dia a dia também ajuda bastante. Depois ele vai apresentando algumas situações que a gente fala bastante, nem sempre tão fácil fazer, né? Tipo, primeiro compreender para depois ser compreendido, ter a empatia, né? Saber ouvir, criar sinergia com as pessoas também. E ainda, um último que ele coloca é afinar um instrumento, quer dizer, estar sempre preparado para aprender, para mudar. E aí a gente está melhorando, né, continuamente. E aí a gente entra numa realidade muito grande hoje, né? E esse contexto que ele coloca aqui, quando eu coloco aqui no tablet, né, aqui no livro, veja, a gente tem mudanças tecnológicas continuamente. A gente acabou de aprender e já está errado. Tecnologia. A gente já está errado. Não, eu acho que não é que está errado. Uma coisa, às vezes, sobrepõe a outra. Não é que já está desatualizado. Desatualizado, eu acho que seria a palavra certa, sem razão. Correto. Porque aí, o que traz para nós também? Essa necessidade de estar sempre aprendendo. Sim. Né? Se atualizando, as coisas mudam. Não dá para a gente ficar mais parado naquela TV tubo. Né? A gente é obrigado a conseguir dominar os controles remotos, a televisão nova. Né? Mas, assim, são desafios que a sociedade vai nos impondo. E para a gente ser, como diz ele no livro, altamente eficaz, isso não precisa ser somente na questão da tecnologia, na questão do trabalho, né? Também tem a questão pessoal, a questão física, o próprio cuidado com a saúde, as relações sociais também são extremamente importantes para que a gente consiga ser eficaz, né? Esse contato, essas cognições, tudo isso nos moldam. Então, estar sempre antenado a essas mudanças que vão acontecendo. Então, eu vejo assim, de tudo que ele coloca para nós, eu acho que o principal talvez seja a proatividade, né, Alice? Eu ia mesmo perguntar, dentre esses 7 hábitos que acabam sendo abordados nesse livro, qual que você... Eu acho que é a proatividade, porque é aí na busca daquilo que você está querendo da vida, né? Isso. Não, mas mais direcionado para gestão, empresa. Qual que você definiria como sendo não é o mais importante, porque todos são importantes, né? e relevantes quando você está desempenhando sua função dentro de uma empresa, independente do cargo que você esteja ocupando naquele momento. Mas sempre tem um que tem maior relevância. O que você acha para o mundo da gestão hoje? Eu acho que a proatividade ela é individual.
né? Cada um vai tomar a sua iniciativa. Mas se a gente pensar no trabalho dentro de uma organização, a gente podia falar que o item 6, que é criar uma energia, criar uma sinergia, trabalhar em equipe, que é um grande desafio também, porque vale sempre lembrar que sozinho a gente vai rápido, mas em grupo a gente vai mais longe. Então, ter uma equipe coesa, e a gente vai observar isso também depois em outros livros ali, ter uma equipe coesa, com unidade, que saiba para onde vai, né? Que seja bem liderada, que as pessoas sejam proativas, que seja claro para elas qual o objetivo que elas têm que alcançar, que elas tenham essa fidelidade com a empresa, o sucesso é certo, né? Que daí também envolve o quarto hábito, né? Que é pense, ganha, ganha. Dentro de uma equipe, com certeza. ganha, ganha. Com certeza, sabe? Também. Porque aí a gente soma tudo isso, né? Então, sim, claro, dá para a gente levar, dá para pensar. Eu acho que assim, a proatividade ela vai muito para o hábito pessoal mesmo, mas para o campo da organização é muito a questão da equipe mesmo, para que todo mundo possa ganhar, né? Então... Você tem metas para serem cumpridas e junto com a tua equipe você consegue desenvolver e atingir com maior facilidade, né? Sem às dúvida. Vezes eu não sei tudo, às vezes não. Muitas vezes a gente maior parte das vezes, né? não sabe tudo, daí precisa da colaboração de todos. Cada um é como num quebra-cabeça, né? Cada pecinha encaixando, no final o resultado vem, né? Ó, já que a gente estava falando sobre isso, vamos falar sobre outro livro aqui, Alice. Eu vou cortar. Deles? Eu vou. O último? Não, sim. Os Três Mosqueteiros. Veja só, né? Até parece que a gente está falando de. É porque a gente falou sobre ganha-ganha, né? Sim. E a gente falou de equipe. Sim. E esse livro é... literalmente uma equipe, né? Porque quem não teve a chance de ler ainda, faça-o, por favor, porque é muito bom também. E esse, sim, é literalmente um romance. Isso é uma história do Alexandre Dumas, que traz ali na 1800, né? Aí ele tem todo um contexto histórico por trás de um rapazinho, que era o D'Artagnan, que está todo faceiro, porque ele foi selecionado. Quem sabe vão assistir o filme, né? Quem sabe vão assistir o filme, né? Porque foi selecionado para ser um mosqueteiro do rei. Eu ia falar escoteiro, já não. Mosqueteiro do rei. E ele está no processo de aprendizagem. E ali ele conhece, então, os feras do processo, né? Que é o Athos, o Porthos e o D'Artagnan. E é muito interessante, porque eles, por si só... E aqui, quando eu estava fazendo o preparo do material, você fala assim, nossa, aqui já tem geração Z com geração baby boomer incluído, né? Por quê? Porque o Athos é aquele cara mais velho, o livro vai descrevendo, elegante, sábio, e tem toda uma história pesada por trás, mas dá a entender no livro que ele tem assim seus 35, 40, então ele tem a sabedoria, né? Aí tem o Porthos, que é o galanteador, que chega também corajoso, aventureiro, tá entendendo que é um pouco mais novo. E depois tem o Aramis. Esse já é um gentleman, né? Que tem todos os vínculos religiosos e tal. E surge, então, o D'Artagnan. E esse acredita que vai conseguir mudar o mundo com a juventude dele. E, claro, é um romance, eles estão cheios de histórias, eles estão cheios de aventura, mas eles têm uma coisa em comum, que é o que fazem as organizações também. O objetivo deles é proteger o reinado. Sim. Então, isso os une para proteger o reinado, né? E, claro, daí tem a questão dos amores envolvidos, tem a questão da traição, mas eles estão sempre superando os desafios através da lealdade, que é o trabalho em equipe, né? Eles têm uma lealdade muito grande com eles. Eles têm um lema, né? Um por todos, todos por um. Né? Exatamente. Então, eles têm ali uma questão de colaboração, a tal ponto que eles se sacrificam um pelos outros para garantir quase como uma irmandade dos Três Mosqueteiros e o D'Artagnan. São os três e o D'Artagnan. Mas ali a gente vê bem a questão da equipe, da questão do processo do trabalho em equipe. Então, exatamente esses valores, né, que a gente pode trazer hoje para a organização, que são fundamentais, né? Independente das dificuldades, né, dos tropeços que muitas vezes a gente enfrenta e precisa superar dentro da empresa, né? Sendo uma equipe, cada um fazendo sua parte,
com um objetivo claro, bem estabelecido, lá no final você alcança, né? E supera todos esses desafios. E aí tem uma questão que a gente falou um pouco antes, a questão da liderança. Sim. Né? E ali eles têm um movimento que é uma liderança quase que rotatória. Né? Eles vão alternando, porque a liderança também cansa. Sim. Então, dependendo da situação, um toma a frente. Dependendo da situação, outro toma a frente. As habilidades, As né? habilidades de cada um. Então, sim, eles têm ali uma liderança que é compartilhada, uma liderança situacional, conforme, né, a demanda, conforme o que cada um tem de conhecimento. E é muito gostoso também, porque a gente vê muito falar em geração Z hoje em dia, né? E falar do choque de gerações. E ali a gente percebe a harmonia entre esse choque de gerações. Quando você vê o D'Artagnan chegando cheio de vontade de querer transformar a vida, e o Athos e o Porto ali, tá bom, vai devagar, aquela coisa assim. Mas isso mexe com a equipe, porque eles também se sentem renovados com o D'Artagnan chegando. Então, assim, é a típica situação do conflito de integração de diferentes gerações, né? Hoje, dentro de uma empresa, acontece muito isso, né? A diferença de idade, Isso. né? Os jovens entrando cada vez mais cedo, né? Na faculdade, no mercado de trabalho, mas sempre tem alguém com mais experiência lá para ajudar, para auxiliar, que já passou todo esse processo, que pode auxiliar, facilitar, dar umas dicas, faz assim, faz assado, já passei por isso, esse caminho é melhor, né? Não é que você não possa ter ideias e que as suas não sejam boas, né? Mas eu acho que a união dessas ideias, dessas gerações, é que propicia um trabalho, às vezes, melhor e um trabalho, acho que, como é que eu vou te dizer? Que o resultado final seja melhor, né? Eu acho que a gente poderia pensar que o mais velho, como o Athos, ele traz toda a sabedoria, o equilíbrio, D'Artagnan. E aí o D'Artagnan vai buscar conselhos no Athos, né? Querendo saber como é que ele... Né? O conselheiro, pela experiência. Então, deixa a situação muito mais leve, mais orgânica. Ela deixa a situação muito mais integrada, sabe? Vamos rapidinho? Pelo menos passar a indicação do último livro, né, pessoal? Que nosso tempo está acabando. Nosso tempo é rápido, né? A Volta ao Mundo em 80 Dias, que também é um filme, né? Também é o filme do Júlio Werner, esse aqui. E ele também conta... E esse aqui, para quem gosta de estratégia, de planejamento, esse é um livro muito bacana, porque vai contar a história do Philip, lá que vai... Ele faz uma proposta, ele tem que viajar o mundo em 80 dias, ele encontra muitos desafios, mas ele tem tempo curto, ele tem a questão dos transportes, mas ele também tem uma equipe coesa, né? Que é o Passepartout, olha só, né? Passa por tudo, né? Bem isso o nome do cara mesmo. E aí ele consegue vencer. Mas ele consegue vencer isso graças à disciplina dele, graças ao planejamento, ao foco que ele tem do resultado que ele quer esperar. Então, assim... Eu vou encerrando por aqui, porque o nosso tempo está acabando, né, Alice? Está acabando. Eu queria agradecer mesmo, professora Aline, né? Mas acredito que a gente pode deixar, né, em nossas aulas lá, né, a bibliografia, a indicação, né? Foi uma conversa muito rápida, né? Então, o livro é uma viagem. É uma viagem, dá para falar de um só, se a gente quiser. Exatamente, né? Então, muito obrigada, professora Aline, pela entrevista hoje, pelos comentários, pelas dicas, né? E com certeza vamos retornar para continuar essa conversa, professora. Com certeza. Tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Alice. Tchau, tchau.